A natureza da unção, a unção, ela te habilita a fazer o que é impossível, aquilo que humanamente você não consegue. É o poder criativo de Deus sobre você para manifestar e revelar quem Ele é. Não só para isso. A unção, ela também te capacita você a conquistar, a criar. Ok? É o poder criativo de Deus em você. É o poder e uma proteção que você carrega sobre a sua vida. É a sua habilidade sobrenatural de se mover no Espírito e manifestar o poder sobrenatural. Então entenda bem o que eu vou te falar. Você pode ter os dons do Espírito Santo, mas se a sua unção é fraca, os seus dons não funcionam. Poucos seus dons podem funcionar. Eu tenho dons de cura, mas eu tenho um manto de cura, uma unção específica, eu carrego ela comigo. E hoje eu preciso ministrar em pessoas aqui sobre isso. Esse manto, essa unção de revestimento de cura, quando ela está sobre mim, hoje ela está sobre mim, ativa os dons que estão em mim. Então ele se torna muito mais forte. Há momentos que eu vou ministrar uma pessoa, a unção de cura ela está fraca, não está tão forte, mas o dom está em mim. Eu ministro a pessoa, só que eu ministro com um pouco mais de dificuldade, a pessoa demora mais a receber, ok? Mas quando eu estou carregado dela para aquele serviço, é uma pancada. Entende? Então o dom se torna poderoso, violento. Amém, amém. Então essa unção, que é como uma capa, unção de serviço e revestimento, ela ativa a natureza do seu espírito a entrar, a operar em graus muito mais elevados. Aquilo que você tem dentro, o seu discernimento de espírito, quando a unção de serviço está sobre você, fica aguçado. Amém, amém? Mas se com o tempo e a vida vocês forem fiéis, quanto mais você tem fidelidade à presença, tá? Que é andar nos caminhos de Deus, é amar os caminhos dele, é amar o que ele é, não o que ele faz, não o seu poder, mas a sua presença, é amar sua palavra. Por isso que eu amo a oração, por isso que eu amo a palavra, porque eu entro em pleno contato com a presença dele. Se você não quer uma vida de oração, você nunca vai desenvolver a unção do seu chamado. Você quer o chamado, mas se você não... Entenda isso aqui muito bem. A porta do chamado, ela começa a se abrir quando você decide se aproximar dele. Ele te chama, ele te convida, sobe aqui, venha para cá. Quando você começa a buscar a Deus dentro do seu chamado, ele começa a manifestar em você, é como se fosse um vulcão que entra em erupção. Começa a entrar em erupção. Quando o meu chamado chegou, dentro de mim, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, começou um movimento de mim, dentro de mim. Uma vontade de buscar Deus tremenda, uma vontade de orar. Então eu tenho lembranças plenas disso. Eu ficava no meu quartinho, eu não era batizado com o Espírito Santo, mas eu ficava orando dentro do quarto. Eu ficava falando com Deus dentro do quarto. Eu ia para a igreja, eu ia visitar as igrejas, e meu pai nem sabia que eu ia para aquelas igrejas. Eu comecei a me aproximar de Deus. Então, quando o seu chamado ele começa a manifestar em você, você começa a borbulhar por dentro, uma vontade, uma sede. Algo começa a manifestar mais forte em você. E daqui a pouco o vulcão vai entrar em erupção, porque ele vai te revestir de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele vem assim. Primeiro, as nossas afeições, nosso desejo aumenta muito por ele. Então você consegue entrar, começa a entrar. O chamado começa a chamar, você começa a ouvir. Você não pode perceber, mas tem um anjo ali te ajudando a isso. E esse anjo, ele prepara o caminho, ele ajuda, ele luta para abrir, até que você entre e receba o Espírito Santo. Amém, amém? Agora deixa eu voltar aqui uma coisa. Então, a presença é uma coisa, a unção é uma coisa, e a glória de Deus é outra coisa. E o que é a glória de Deus? Não confunda a presença de Deus em você como se fosse o próprio Deus. Eu estou te falando de um sopro muito pequeno, que te dá consciência que você tem de quem ele, que ele é verdadeiro, que ele existe. São sopros. Quando Deus soprou na narina de Adão, ele soprou a sua presença nele, a vida, e o espírito humano junto. Amém, amém? Você está entendendo? Fala glória a Deus. Tá bom.
Aí você entra, cresceu na dimensão de unção, você se revestiu, você evoluiu no seu chamado. Agora você tem que entrar na dimensão da glória. Conhecer a sua glória. Aí sim, você está conhecendo a própria pessoa dele. As pessoas falam assim, eu conheço quem Deus é, eu tenho a presença de Deus. Não, você conhece alguma coisa dele, mas não quem ele é. Você tem algo em você muito bom, mas você vai ter que alcançar o pleno disso, a plenitude disso. Então quando Deus ele dá a glória dele a uma pessoa, ele revela a sua glória, ele revela a sua própria pessoa para essa pessoa. Ele se manifesta para ela. Ok? Eu não estou te falando da habitação dos sopros de Deus em você, que é o Espírito. Eu estou te falando da materialização disso. A revelação plena de quem o Altíssimo ele é. Então, a dimensão da glória, quando você está nela, ela te toma, você fica plenamente consciente de tudo que ele é. Quando a glória te toma, meu filho, tu grita, tu chora, tu sente terror, tu sente tremor, tu sente um profundo amor, tu sente calafrios em você, você sente a grandeza dele, você sente a onipotência, a onipresença, tu sente tudo que ele é. Tudo. Esta é a glória. Então, às vezes eu estou orando, eu já entro por causa da presença e ele me leva à oração. Aí a unção começa a vir sobre mim. Eu começo a sentir a unção aumentar sobre mim. Então, a unção, quando ela está vindo, ela aguça o seu sentido. Você se torna aberto. A sua oração se torna mais poderosa. Então, a oração começa a ficar melhor. Orar na presença, você tem um nível. Orar na presença e na unção é outro nível. Orar na presença, na unção e na glória é outro nível. É outra coisa. Aí quando você entra na dimensão da glória, ele te carrega tanto. Aí depois você só descansa. Aí você começa a ver tudo que você tem que ver. Sabe, parece que é esse sentido. Você está orando na presença, está chamando ele. Aí você buscando lá dentro. Não é fácil. Você está ali. Aí a unção vem, aí fica mais fácil. Fica melhor. Amém, amém. Porque o poder capacita a natureza humana, física. A natureza física humana, amém, amém. A ficar mais consciente. Então a unção, ela deixa a natureza física consciente. Que ele está ali, que está ali um poder com você. Então você começa a ficar mais dinâmico. Amém, amém. Mas quando a glória te toma, ela toma todos o seu ser. Aí é como se ele chegasse para orar com você agora. Como não? Ele chegou. Aí muda tudo. Você está aqui. Ele está aqui. Sua glória está aqui, Senhor. E quando a glória de Deus está, isso acontece? Fala o quê? Meu filho, tu fica prostrado, chorando, quebrantado, cheio, ele vai te enchendo. Mas quando a glória chega, tu já vai pro joelho, tu não tem como. Quando os 24 anciãos estão no seu trono, mas quando eles olham o cordeiro, o que eles fazem? Eles pulam do trono, dobram o joelho e jogam suas coroas. Só um aqui é digno de toda a glória. Na dimensão da glória, é incrível que pareça, é tão diferente da dimensão da presença e da unção. A dimensão da unção te enche, tu ora bravo, mas quando a dimensão da glória vem, meu filho, eu não sou nada. Tu é grande, a tua santidade. Então quando a dimensão da glória vem, o que mais se ressalta, e o que você mais vê no teu espírito, é a santidade dele. Tu fica consciente da santidade. O que mais você deseja na dimensão da glória é a santidade e o temor. Nada mais melhor do que isso para você. Nada é melhor do que isso. Mas quando você está na dimensão da presença, o que você mais quer é o poder, a força, a inteligência, a sabedoria. Aí você está na dimensão do poder, você quer destruir o diabo, as armaduras, você quer avançar, você quer conquistar. Mas quando você está na dimensão da glória, você só quer ele. Tu só quer a santidade dele. Santidade. E é isso. E isso é o que todos nós temos que alcançar. Todos os meios e fins e tudo que ele nos dá, de toda a unção, de todo o ensinamento, de tudo que eu posso pregar para você, é para te levar a uma coisa no final de tudo isso, a ser santo. O maior desígnio seu aqui na terra é ser santo. Eu tinha uma visão com vocês, para vocês,
antes de vir ministrar no evento, era na sexta-feira. Eu estava orando, quinta-feira. Eu ministrei em Emelinda. Aí o Senhor me deu uma visão. Eu falava assim, fazia uma pergunta para uma mulher: qual é o seu maior desígnio? Qual é o maior desígnio do ser humano? Ela é ser santa. Eu falei, é isso aí, esse é o seu maior desígnio. É ser santo como ele é santo. Aleluia. Olha, eu não vou me perder isso aqui, porque se eu for ensinar sobre unção, a gente não para. Aí eu vou ensinar sobre princípios da unção, como operar na unção. Tem tudo isso para a gente aprender. Amém? Tem que fazer uma escola, só escola de unção. Amém? Aí é outra coisa. Aí sim, a gente consegue destrinchar o assunto. Mas eu quero falar para você que... Você quer unção? Você quer ou não quer? Tá bom. Você já recebeu bastante aqui também. Você está recebendo. Ok, você está recebendo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você quer ouvir? A medida da unção que você carrega e a proporção do seu chamado também será a mesma medida e proporção das guerras e dos demônios que vão perseguir você. Meu filho, pensa numa pessoa que era perseguida. Pensa um rapazinho que era perseguido na vida. Era eu. Pelos demônios. Pelos demônios, não era nem para estar vivo. Quando eu nasci foi gravíssimo. Fiquei 11 meses internado dentro do hospital, à beira da morte. Não tinha mais solução. Não tinha mais nada que fazer. Não tinha mais onde colocar agulha. Não tinha mais nada. Minha mãe falou que eu fiquei furado todo na cabeça. Não tinha mais onde colocar mais agulha de medicação. Tanto sofrimento que minha mãe passou comigo, 11 meses internada. Ela ficou 11 meses morando dentro do hospital. Quase um ano. Por quê? Porque chamado. As pessoas acham que isso é normal, mas não é normal. Meus irmãos nasceram bem, muito bem. Eu fui o único. E o que mais sofreu na saúde fui eu. Eu vivi internado no hospital. Até meus 15 anos. 15 anos o poder de Deus veio e me libertou. 16 fui cheio do Espírito Santo. Acabou. Acabou as enfermidades da minha vida. O diabo, ele te persegue por causa do seu chamado. E as guerras, elas vêm por causa da tua unção. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar sobre isso. Quer ouvir ou não quer? Esse é o seu grande segredo. Essa é a tua grande força. Porque na medida que vai desenvolver autoridade sobre você, você está em uma estatura de espírito, que não importa se o inimigo é gigante. O recurso que eu tenho e a força dos anjos torna ainda maior. Então, se você quer crescer na unção, sabe, o nível de guerra vai aumentar. Você deu um passo aqui. Tem pessoas que vêm na conferência, recebe, ativa, os inimigos da pessoa falam assim, oh, negativo. E vem com tudo em cima dela. Para roubar aquela unção, para bloquear o chamado dela. Então, há sofrimentos que você tem que entender que você vai ter que aprender a vencer. E se você não vencer, tu vai morrer, vai para o caixão, vai até para o céu. Mas não vai receber muita coisa, não. Deus não se responsabiliza por essa parte, não. Você tem que entender que você vai ter que lutar. O reino de Deus é uma luta. Jesus sacrificou-se a si mesmo pelo manto que ele carregava, pela missão dele na terra.